Ok, aula 9, módulo 8, regime permanente de um giroscópio. Bom, na aula anterior nós estudamos o movimento de um giroscópio, ok? Desenvolvemos as equações e analisamos o movimento do giroscópio a partir dos ângulos de Euler, que era φ, θ e psi. Muito bem, então nessa aula de hoje nós vamos estudar o regime permanente do giroscópio, que é o movimento do giroscópio, só que agora nós vamos estudar ele com algumas restrições, por isso do regime permanente. E uma dessas restrições é o seguinte: para que o movimento permaneça permanente, nós vamos impor que o θ é constante, ou CTE é uma constante, a taxa de variação de φ também é uma constante, ok? E a taxa de variação de psi também é uma constante. Então, se nós temos o movimento no giroscópio com essas condições aqui, nós temos então um regime permanente de movimento. Bom, se o θ é uma constante, θ ponto é igual a zero, ok? Bom, antes disso, nós vamos relembrar as equações que nós estudamos anteriormente, ou na aula anterior. Bom, nós estudamos lá na aula anterior que a velocidade angular é φ ponto k mais θ ponto j mais psi ponto k, onde esse k aqui é calculado da seguinte forma: k menos seno θ i mais cosseno θ k. Então, a minha velocidade angular é φ ponto seno θ i mais θ ponto j mais psi ponto mais φ ponto cosseno de θ k. Além disso, nós também desenvolvemos uma equação do nosso vetor h, a quantidade de movimento angular, que é menos i' φ ponto seno de θ i mais i' θ ponto j mais i psi ponto φ ponto cosseno de θ k, ok? Além disso, a equação do somatório dos momentos em relação a O permanecia, né? Rotativo aqui nós desenvolvemos em aulas anteriores, onde esse vetor ômega é φ ponto seno de θ i θ ponto j mais φ ponto cosseno de θ k. É um vetor, né? Todas essas equações aqui foram desenvolvidas em aulas anteriores. Nós desenvolvemos algumas na aula anterior e outras, como essa aqui, foi desenvolvida em aulas anteriores, em módulos anteriores, né?
Bom, então nós vamos utilizar essas equações aqui baseado nessas condições para poder fazer algumas análises. Então, a partir dessas condições, nós podemos reescrever a nossa velocidade angular da seguinte forma. Então, a velocidade angular não é daquela forma mais, é φ ponto seno θ I mais psi ponto φ ponto cosseno de θ K. Além disso, meu H é igual a menos I' φ ponto seno de θ I mais I psi ponto φ ponto cosseno de θ K. E meu ômega vetor é igual a menos φ ponto seno de θ I mais φ ponto cosseno de θ K. Isso tudo baseado nessas condições aqui, né? Bom, esse I' é uma constante, o φ ponto é uma constante, o θ é uma constante, logo o seno é uma constante, o I é uma constante, o psi ponto é uma constante, φ ponto é uma constante, o θ é uma constante, logo o cosseno é uma constante. Então, esse HO é uma constante. CT. Então, eu posso dizer, escrever o seguinte, que a taxa de variação de HO é igual a zero. Logo, o somatório dos meus momentos vai ser o seguinte: somatório dos momentos em relação a O, I com I variando de 1 a N, que é calculado HO ponto mais vetorial H, vai se restringir somente ao segundo membro, né? Logo, o somatório, esse somatório aí, pode ser escrito da seguinte forma: esse ômega é esse vetor aqui, então eu vou ter menos φ ponto seno de θ. Deixa eu colocar aqui de outra cor, ficar mais organizado. I mais φ ponto cosseno de θ K. E eu vou vetorial com esse vetor aqui, né? Vetor HO, que vai ficar o seguinte: menos I' φ ponto seno de θ I mais I
psi ponto φ ponto cosseno de θ k. Então o produto vetorial eu poderia fazer com matriz, só que dá para fazer direto aqui, né? Obviamente usando aquele esqueminha nosso. Deixa eu colocar de outra cor, amarelo. I J K no sentido horário retorna positivo, e no sentido anti-horário, no sentido anti-horário, retorna negativo. Ok? Então, aqui é produto de uma soma, então eu vou distribuir, né? I com I 0, produto vetorial com os mesmos versores é nulo, I com I 0, I K está no sentido anti-horário, vai dar menos J. Só que tem um menos aqui e tem um mais aqui, né? Então vai ficar menos J. Ok? Então fica I', na verdade I, somente I, não é a linha, né? Aqui é só o I é aqui, então permanece o sinal, ou seja, estou fazendo a multiplicação desse vetor aqui I com esse K aqui, ó. Ok? Então vai ficar I φ ponto, eita, espera, nem é φ, é psi ponto mais φ ponto cosseno de θ, isso aqui tudo multiplicado por isso, né? Então φ ponto seno de θ, isso J positivo, lembrando, I com K, IK dá menos J, com esse menos aqui positivo, beleza. K com I agora, K vezes I dá mais J, tem um negativo aqui, então menos. Então menos, eu vou colocar embaixo, então fica menos I', φ ponto seno de θ φ ponto cosseno θ. De novo J, né? Só deu o versor J aqui nessa multiplicação. Bom, eu tenho aqui, ó, φ ponto seno θ, φ ponto seno θ. Então eu posso colocar isso aqui em evidência, ok? Então na verdade o somatório dos meus momentos vai ficar o quê? Somatório dos meus momentos é igual a I
psi ponto mais φ ponto cosseno de θ, ok, menos I' φ ponto cosseno de θ, isso tudo que multiplica φ ponto seno de θ, J. Vamos conferir? I φ ponto psi ponto φ ponto cosseno θ φ ponto seno θ J, ok, tá aqui. Lembrando o seguinte, aqui tem um parêntese aqui. O outro, I' φ ponto cosseno θ, tá aqui, que multiplica φ ponto seno θ, tá aqui. Então, tá tudo ok. Então, o meu momento é calculado dessa forma. E da mesma forma, a minha velocidade angular é calculada dessa forma. E minha quantidade de movimento angular é calculada dessa forma. Bom, essa foi a aula 9. Guarde essas equações verdes aqui, para resolver exercícios. E na próxima aula a gente continua.